Boa noite para todos e todas. Hoje foi um dia longo, muita coisa aconteceu, já estou acabado aqui, mas quero passar um relato para vocês desse caso brutal de agressão ao indígena aqui em São Carlos, que a gente está acompanhando desde sexta-feira, que foi quando eu soube do caso, através de uma amiga que é irmã da vítima, que nos procurou. De lá para cá a gente está se desdobrando para prestar todo tipo de apoio jurídico, de comunicação, solidariedade, etc. Muita gente tem me procurado. Eu escrevi hoje um texto no meu blog com uma cronologia do caso, com detalhes, então eu não vou entrar nesses detalhes aqui nesse vídeo. Depois eu peço para entrar lá na matéria para poder ler o que aconteceu de fato. Eu quero relatar um pouco do que aconteceu hoje, dos encaminhamentos, né? Eu estou feliz, parcialmente, se é possível estar feliz numa situação tão bizarra como essa, com alguns desdobramentos, com alguns resultados. É um caso emblemático, é um caso brutal, né, de violência física, de tentativa de homicídio, de roubo e de injúria étnico-racial, que fica clara pelo relato do caso, pela situação. E a primeira coisa que a gente fez foi buscar uma advogada que nos acolheu, né, de braços abertos, a doutora Sara Bononi, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que já está acompanhando o caso. Entrar em contato com a assessoria de comunicação, que começou a procurar a família, que não queria se identificar, que não quer se expor porque tem medo das represálias, porque o agressor, pelo que consta, é uma pessoa envolvida com o crime organizado, o que coloca a família em risco. É muito grave o que está acontecendo aqui. E liguei, fiz uma denúncia para o Disque 100, o Disque Denúncia de Violação aos Direitos Humanos, relatando o caso, e fiquei muito feliz e surpreso por ter um retorno tão rápido por parte do governo federal, que mandou a secretária nacional de promoção da igualdade racial, Sandra Terena, aqui em São Carlos hoje, na segunda-feira, para visitar a vítima, para ir até a delegacia, para conversar com os advogados. E a primeira coisa que eu queria dizer é isso: parabenizar a secretária e o governo federal que mandou a sua representante aqui. E para a gente às vezes é uma coisa insuspeita, justamente esse governo, né, cujo representante maior eleito pela população pregou contra os indígenas, dizendo que indígenas não teriam mais nenhum pedaço de terra e etc., nos surpreendeu com uma boa pessoa. E essa é a primeira coisa importante que eu queria dizer. Às vezes a gente se fecha na nossa própria realidade, nas nossas próprias perspectivas, e não consegue entrar em contato com pessoas boas. E pessoas boas estão em todo lugar. E hoje eu conheci uma pessoa ótima, vinculada a esse governo, que é a Sandra Terena, uma lutadora social que esteve aqui, que falou o que foi preciso, que brigou pelo que foi preciso, que se colocou à disposição com solidariedade. Meus parabéns, Sandra. É uma honra, foi um prazer te conhecer e é uma honra reconhecer essa humanidade, essa luta, toda essa trajetória em alguém que supostamente estaria numa trincheira, num lado oposto ao meu, ideologicamente falando. Essa é a primeira surpresa. Além disso, muita gente se mobilizou para começar a ajudar. Hoje saíram muitas matérias na imprensa e eu queria entender junto com vocês um pouco desse fenômeno que tem acontecido e por que casos como esse têm se multiplicado, né? A gente sabe que não é achismo, são dados concretos. Nós temos populações que são mais vulneráveis que as outras no nosso país. Uma delas é a população indígena, que é alvo de uma série de violências específicas. Nos últimos anos para cá, é claro que isso não começou agora, já se arrasta por muito tempo, mas vem se intensificando, se tem uma ascensão de um discurso de ódio às minorias. É um discurso populista, um discurso bilioso, que coloca a população contra ela mesma. Como que ele se constrói? Se criou uma ideia de que alguns segmentos da população seriam privilegiados ou injustamente beneficiados por determinadas políticas públicas, como, por exemplo, cotas raciais que favorecem negros e negras, políticas especiais para as mulheres, terras indígenas, entre outros privilégios. E esse discurso faz com que a outra parcela da população que não tem acesso a esses benefícios sinta-se prejudicada. E isso foi utilizado, foi instrumentalizado para criar um ódio contra essas minorias. Isso é uma coisa ridícula, pessoal. A gente precisa entender. As pessoas no nosso país que vivem em situações específicas precisam ter políticas específicas
para garantir a sua existência, a sua vida, as suas particularidades. E isso aqui não é achismo, isso aqui é um fato concreto. Não é nada de esquerda, de direita. Isso aqui é realidade, é a vida das pessoas. O Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo, número 1. No Brasil, os negros sofrem o dobro de homicídios com relação aos brancos. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência. E são mais de 120 indígenas assassinados pela condição de indígena por ano no nosso país, segundo dados do CIMI. São dados factuais, concretos, objetivos. Não tem achismo. E esses segmentos da população precisam de políticas específicas de proteção. Não é privilégio. Privilégio seria não precisar dessas políticas. Não é benefício injusto. Muito pelo contrário, é justiça. O nome disso é justiça social. Reconhecer as diferenças de cada um e tratá-las como se deve. Então, isso precisa ficar claro, pessoal. A gente precisa combater esse discurso de ódio às minorias que está contaminando a população, que está criando essa barreira entre determinados segmentos, que está criando e estimulando a violência, o preconceito, as mortes, etc. E a gente precisa combater isso, inclusive, no discurso dos políticos eleitos, populistas, que se aproveitam, que instrumentalizam o ódio das pessoas, que é um ódio legítimo, contra a ineficiência do Estado, contra os privilégios reais, as regalias, e faz a população brigar contra ela mesma, quando a gente deveria brigar contra aqueles que são os reais privilegiados, que exploram a população, que criam leis para eles mesmos, que têm salários exorbitantes, cargos vitalícios. Esse deve ser realmente o foco da nossa ira, e não o ódio contra as minorias. É esse ódio que cria um clima confortável, o ódio contra as minorias cria um clima favorável para que a nossa natureza racista, machista e homofóbica, que é formada nesse país, que infelizmente passa tudo isso para suas crianças, ou seja, a gente se forma cultivando essas características de racismo e etc. Isso está dentro da gente. E quando uma liderança nacional verbaliza, compara índios e quilombolas a animais, diz que as minorias têm que se curvar às maiorias, essas pessoas que têm isso dentro delas, esse racismo, machismo, homofobia, se sentem mais à vontade, mais confortáveis para externalizar tudo isso. Afinal de contas, o maior líder do país está também colocando isso para fora. Quem sou eu, então, para segurar isso? Ou seja, está autorizado. E isso só corrobora esse caso que aconteceu aqui em São Carlos, que é um sintoma desse fenômeno social de ódio às minorias, que trata o corpo, dos negros, mulheres e índios como corpos menos importantes, vidas menos importantes, vidas descartáveis. Isso precisa mudar aqui e agora. Essa mentalidade precisa mudar. A gente precisa debater isso, impedir que pessoas com discursos como esse, que são perigosas, ocupem espaços públicos e ajudem todo esse ódio a se manifestar de forma tão absurda. Então era isso que eu queria dizer para vocês hoje, tá? Isso aqui supera qualquer tipo de questão ideológica, político, partidária. Inclusive hoje teve um jornalista local, que tentou criar um constrangimento para a Sandra, quando nós estávamos na delegacia, fez uma pergunta totalmente desumana, que mostrou a sua canalice, que envergonha o jornalismo local. Esse jornalista, não vou nem citar o nome desse canalha, perguntou se a secretária sabia que estava sendo usada pelo PSOL, o caso estava sendo manipulado pelo PSOL e que era mentira e que não havia injúria racial. É um sujeito completamente mesquinho, um sujeito desprezível que tenta partidarizar a questão para minimizar o fato. É um sujeito que não merece o título de jornalista, merece cair e permanecer no ostracismo, na insignificância que ele representa hoje. E eu quero deixar esse recado muito claro. Nós não vamos tolerar, nós não vamos aceitar esse tipo de coisa, de gente canalha, que precisa criar polêmica para existir porque é vazia, de gente mesquinha. Aqui nós somos muito maiores do que qualquer política partidária. Nós queremos o bem da população. E, inclusive, se precisar chamar o governo federal para estar aqui acompanhando casos como esse, ou qualquer outro governo, qualquer outra instituição, nós vamos chamar. Esse recado precisa ser dado. Nós precisamos parar com essa partidarização da vida. Tem muito mais
entre o céu e a terra do que PT e PSL, Lula e Bolsonaro, PSOL e DEM, tem muito mais. E esses jornalistas que se dizem comunicadores precisam aprender, crescer, parar de serem idiotas e buscar criar constrangimentos baixos, eles sim instrumentalizando a vida das pessoas. Isso é desumano. Instrumentalizar um caso gravíssimo como esse para criar um constrangimento. Então toma vergonha na sua cara antes de fazer isso. E eu quero dizer que apesar disso, eu estou contente com os encaminhamentos. O caso está sendo muito bem tratado, tem um acompanhamento jurídico excelente, já teve uma exposição midiática excelente e muito possivelmente nos próximos dias a gente espera que esse agressor seja preso preventivamente, ao menos até o final das investigações que devem acontecer, pois todos têm direito a contraditório, mas eu espero que isso se encaminhe o mais rápido possível e que a família fique em segurança, que a vítima se reconforte e que tudo possa se resolver. Por último, nós fizemos uma campanha que começou hoje, segunda, dia 18, de solidariedade, onde as pessoas podem contribuir financeiramente para que a vítima possa adquirir uma prótese mecânica para o seu braço decepado, para o seu braço amputado. É algo caro, a gente sabe que o Estado não vai garantir isso para esse rapaz. Então, o mínimo que eu imagino que nós podemos fazer é tentar garantir esse conforto para ele. É uma vaquinha virtual, uma campanha de financiamento coletivo, um crowdfunding, né, como se diz, onde fica tudo transparente, dá para ver quanto foi recebido, inclusive se a pessoa deixou aberto, quem doou, enfim. A ideia é deixar tudo o mais transparente possível. Eu queria te pedir, vai ficar também o link aqui nesse vídeo ou aqui na minha página do Facebook, para você entrar nessa campanha de financiamento coletivo, deixar a sua contribuição, 5, 10, 100 reais, tudo é muito bem-vindo para que a gente possa reunir em torno de 10 a 15 mil reais para comprar essa prótese de qualidade para substituir o braço amputado desse rapaz indígena, tá bom? Então o vídeo de hoje é isso, depois podem procurar mais informações no texto que eu fiz. Parabéns ao pessoal que esteve aqui hoje em São Carlos, a Sandra Terena, os advogados que estão acompanhando, toda a imprensa, parabéns à família que está passando por tudo isso, com força, é uma honra poder ajudá-los de alguma forma e agradeço a todos e todas que estão se solidarizando com esse caso brutal que precisa ser divulgado para que não se repita. Nós não vamos tolerar esse tipo de agressão, de violência, não só aqui em São Carlos, mas em lugar nenhum. Uma boa noite para todos e até a próxima.